Fala, meu povo, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos à Mídia Livre Zona Curva. Eu sou o Claudinho Bessa e esse é o Fatos na Zona, programa onde trago o acervo histórico do Zona Curva aqui pro YouTube. Então deixa o like e vem comigo. Em tempos de medos irreais contra o comunismo no Brasil, vamos falar de quando esse medo até podia, de certa forma, ser justificado. A paranoia anticomunista com décadas de atraso. Quando certa paranoia anticomunista ainda provoca delírios, alguns até cômicos, com certeza esses reacionários de hoje teriam uma síncope se vivessem há décadas atrás, quando duas importantes capitais, Recife e Natal, e a capital do país à época, o Rio de Janeiro, foram o cenário da revolta comunista que tentou derrubar Getúlio Vargas em novembro de 1935. Muitos conheciam a revolta como Intentona Comunista, apelido depreciativo dado pelo governo ao levante. Basta dar um pulo ao dicionário que encontramos Intentona como um intento louco, um plano insensato. A prepotência dos aliados de Getúlio, que apelidaram com desprezo o movimento, talvez se deva à rapidez com que venceram os revoltosos, cerca de uma semana. Quem liderou a revolta foi a Aliança Nacional Libertadora, fundada poucos meses antes, em maio de 1935. No comando da ANL estavam os comunistas, mas ela reunia democratas, liberais, anti-imperialistas, antilatifundiários e socialistas, que se opunham ao avanço do nazifascismo. A aliança chegou a reunir 70 mil filiados, entre eles militares descontentes com os rumos do governo Vargas, que participaram da Revolução de 30. Os militares alinhados ao governo acusavam a ANL de receber ouro de Moscou e defendiam seu banimento do cenário político, com o lema Pão, Terra e Liberdade. A ANL tinha entre suas principais bandeiras a urgência de uma ampla reforma agrária. Foi um jovem militante comunista, Carlos Lacerda, quem leu o manifesto de Luiz Carlos Prestes, que pedia todo poder à ANL, e consagrou o Cavaleiro da Esperança como presidente de honra da aliança. Mais tarde, Lacerda tornou-se um empedernido conservador e ferrenho opositor de João Goulart e Juscelino Kubitschek. O Partido Comunista foi fundado no Brasil em março de 1922, 5 anos após a Revolução Russa, de outubro de 17. Com apenas 4 meses de existência, foi colocado na clandestinidade pelo estado de sítio do presidente Arthur Bernardes. Entre 1924 e 1925, a coluna liderada por Luiz Carlos Prestes lutou contra o governo central. Os planos do levante comunista no Brasil começaram a tomar corpo em Moscou entre o final de 34 e o início de 35. Em abril de 35, Prestes retorna da capital russa e passa a contar com a ajuda de comunistas infiltrados no Brasil, como o ex-deputado comunista alemão Arthur Ebert, o argentino Rodolfo Guild, além de outros para articular a revolta. Os planos de Prestes incluíam a tomada do poder e a instalação de um governo popular que prepararia a implantação de um regime socialista no país. Abre aspas. As lutas continuam porque a vitória ainda não foi alcançada e o lutador heróico é incapaz de ficar a meio do caminho, porque o objetivo a atingir é a libertação nacional do Brasil, a sua unificação nacional e o seu progresso e o bem-estar e a liberdade de seu povo. E o lutador persistente e heróico é esse mesmo povo, que do Amazonas ao Rio Grande do Sul, que do litoral às fronteiras da Bolívia, está unificado mais pelo sofrimento, pela miséria e pela humilhação em que vegeta, do que uma unidade nacional impossível nas condições semicoloniais e semi-feudal de hoje. Esse é um trecho do manifesto de Luiz Carlos Prestes. 21º Batalhão de Caçadores na cidade de Natal abrigou o primeiro levante militar no dia 23 de novembro de 35. Após 19 horas de confrontos que vitimaram 100 pessoas, os rebelados tomam o controle da cidade e formam o Comitê Popular Revolucionário, com integrantes do Comitê do Partido Comunista. Durante 4 dias, Natal viveu a revolução, mas a reação das tropas do governo massacrou os rebeldes. Oficiais foram presos e soldados e militares de baixa patente foram torturados. Com a insurreição em Natal, o secretariado do Partido Comunista do Recife marcou o levante para o dia 24. O levante na Vila Militar enfrentou dura resistência, mas os rebeldes dominaram o quartel e conseguiram marchar em Recife. O governo mobilizou mais tropas e a rebelião também foi debelada na capital pernambucana. Mesmo com a revolta sufocada no Nordeste, o levante aconteceu na capital do país no dia 27 de novembro, no 3º Regimento de Infantaria da Praia Vermelha,
e na Escola de Aviação Militar do Campo dos Afonsos. No momento do levante, no Rio, o governo já havia recolhido informações sobre os planos dos revolucionários, o que facilitou a reação das tropas fiéis a Getúlio, sem contar com a adesão do operariado e da classe média. A rebelião foi violentamente derrotada. A partir daí, uma forte repressão se abateu, não só contra os comunistas, mas contra todos os opositores do governo. Milhares de pessoas foram presas em todo o país, inclusive deputados e senadores. Para justificar arbítrios cometidos, o governo ainda inventou que militares getulistas foram assassinados enquanto dormiam nos quartéis da capital. Participantes do levante foram torturados e membros do Partido Comunista, que não participaram da revolta, também foram presos. Getúlio Vargas aproveitou a histeria anticomunista para prender milhares de opositores. A grande maioria deles não havia participado do movimento revolucionário e mal sabiam o que tinha acontecido. Vargas usou o levante para concentrar ainda mais poderes em suas mãos. Militares poderiam ser caçados. Garantias democráticas da Constituição foram suspensas e a censura sobre a imprensa aumentou. Prestes só foi preso em 1936, ao lado de Olga Benário, e libertado 9 anos depois, em 1945, quando recebe a anistia de Getúlio Vargas. Sua companheira, Olga Benário, agente comunista alemã, grávida de Prestes, foi deportada para o seu país de origem em 1942. Depois de dar à luz a filha, Anita Leocádia, em uma prisão da Gestapo, Olga foi morta em um campo de concentração com 34 anos de idade. Em 2002, o documentário O Assalto ao Poder, de Eduardo Escorel, nos dá mais detalhes sobre a revolta comunista de 1935. Júlio, passa um trechinho aí para nós. Ao receber a informação do que ocorria, o secretariado do Nordeste do Partido Comunista marcou o levante em Recife para a manhã do dia seguinte. E em 2013, a TV Brasil entrevistou um dos participantes da revolta, Antero de Almeida, com 107 anos de idade. Pega o trecho aí. Que a memória centenária começa a puxar história. Houve um regimento cercado por todos os lados. O governo já sabia que ia haver revolução. De modo que desde a noite começou a juntar tropa. E é isso, meu povo. Agradeço demais a geral que ficou aí até o final do vídeo. Lembra de deixar aquele like aí, se inscrever no canal, aquela coisa toda que vocês já sabem. E se tu puder e quiser, dá uma moral pra gente no Pix, zonacurva@gmail.com ou através do QR Code que tá em algum lugar aqui na tela. Já é? Valeu!